Irresistível a Deus. Deus resiste ao orgulhoso. Parte 1F. Apenas um passo entre a soberba e o inferno. Arrogância insolente beira a loucura. J.D. Davis. Deus diz que de todo homem orgulhoso, nós não podemos viver nesse mundo juntos. Talmud judeu. O tempo está a favor do manso e contra o soberbo. Os julgamentos de Deus se unem como nuvens negras de tempestade em oposição àqueles que têm coração altivo. Tempestade irá cair muito em breve. R. Tocqueville. A natureza destrutiva do orgulho. Prisões, asilos insanos e cemitérios do mundo fornecem inúmeros relatos de almas que descobriram em primeira mão a verdade da curta, mas deprimente afirmação de Salomão. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, versículo 18. Mais tarde ele confirmou isso quando disse: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Provérbios 18, versículo 12. Suponho que não haja lei espiritual alguma mais constantemente confirmada para mim do que estas destes versos. Para qualquer lugar que o olhar de discernimento mire, as consequências da altivez aparecem claramente. Muitos têm destruído a própria vida e a dos outros simplesmente porque não foram capazes de se humilhar. A altivez está para a alma como o câncer maligno está para o corpo humano. Não só ele se espalha por todo o organismo, como também devasta cada aspecto da vida da pessoa. Uma vez que o orgulho tenha se desenvolvido totalmente dentro do coração inatingível, a destruição rapidamente se apodera dele. Note que Salomão usou a ideia da palavra antes 3 vezes nessas duas afirmações. Isso mostra a grande influência do caráter em determinar o que acontece na vida de alguém. O que é que determina e o que faz. As ações de uma pessoa não só estabelecem um padrão de vida que reforça o que ela é, mas também promovem reações variadas. Assim, o princípio de causa e efeito está agindo. Ser orgulhoso leva as pessoas a fazerem certas coisas, as quais surtem efeitos que trazem consequências terríveis. Como qualquer outro pecado, o orgulho carrega consigo o próprio julgamento. Embora o resultado do orgulho na vida de uma pessoa não diferencie-se de alguma forma do cristão orgulhoso, as mesmas leis espirituais se aplicam aos dois. As normas físicas, judiciais e espirituais têm um denominador comum. Funcionam com base no princípio de causa e efeito. Se um homem for apanhado roubando um banco, ele enfrentará o peso do sistema judicial. Se alguém pular de um prédio alto, será atraído para a terra pela gravidade. Se uma pessoa exaltar a si mesma, será humilhada. Não interessa se o ladrão de bancos, o suicida ou o orgulhoso professa Cristo ou não. O princípio de causa e efeito irá atingi-los sem piedade. A altivez de uma pessoa determinará as consequências que ela enfrentará. Como foi mencionado anteriormente, o orgulho carrega consigo o próprio julgamento. Jesus disse: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Mateus 23, versículo 12a. Embora ele não nos tenha dito como seria essa humilhação, podemos acreditar que quanto mais presunção alguém tiver, maiores serão a desgraça e a calamidade sobre ele.
As seguintes afirmações feitas por Salomão nos dão uma base para examinar as consequências do orgulho. Vindo a soberba, virá também a afronta. Provérbios 11, versículo 2a. A soberba precede a ruína. Provérbios 16, versículo 18a. A altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, versículo 18b. A desonra do orgulho. A primeira lei espiritual prática é que a soberba leva à desonra. Do hebraico, kalaum. A vida de uma pessoa, os sinônimos para este termo são desgraça, ignomínia, reprovação e vergonha. Pessoa alguma gosta de alguém que imagina ser superior a todas as outras à sua volta. Existe algo repulsivo nele. E em vez de ser tratado com respeito e honra, o altivo provoca sentimentos ruins em seus semelhantes. O que é triste a respeito daqueles que são obcecados com os demais pensam sobre eles é que quanto mais preocupados estiverem com a própria aparência, menos as pessoas irão respeitá-los. Sua tentativa orgulhosa de se exaltar apenas os diminui perante elas. O seguinte incidente que aconteceu comigo e com minha esposa Kate é uma boa ilustração disso. Há muitos anos, jantamos com um casal influente em quem eu queria muito causar boa impressão. Enquanto comíamos, minha mulher lhes contou uma história engraçada sobre mim e me embaraçou. Se eu tivesse dado risadas, ela seria rapidamente esquecida. Mas como eu estava muito preocupado com o que eles iriam pensar de mim, fiquei com raiva e chamei a atenção da Kate com um tom de voz muito agressivo. Foi uma cena horrível e por causa da minha soberba, a coisa que eu mais temia aconteceu comigo. Passei uma péssima impressão. O orgulho não somente é repulsivo, como também provoca competitividade. Pessoas que se preocupam com sua autopromoção quase sempre o fazem à custa dos outros. Contudo, uma competição exige um oponente. Não é suficiente para alguém se gabar sobre algum talento, característica pessoal ou resultados satisfatórios. Que vantagem tem se não há quem derrotar ou desdenhar? C.S. Lewis declarou o seguinte: nós dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, ou inteligentes ou bem apessoadas, mas elas não são. Elas se orgulham de serem mais ricas, mais inteligentes ou mais bem apessoadas que as outras. Se todos os outros se tornassem igualmente ricos, inteligentes ou bem apessoados, não se teria nada do que se orgulhar. E a comparação que o faz orgulhoso, o prazer de estar acima dos outros. Pessoas que veem as outras como suas rivais, inevitavelmente dirão ou farão algo que as ofenderá. As palavras de Salomão confirmam isso. O altivo de ânimo levanta contendas. Provérbios 28, versículo 25a. Da soberba só provém a contenda. Provérbios 13, versículo 10a. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Provérbios 26, versículo 21. Em cada um desses 3 provérbios, o conflito surge de um pensamento orgulhoso. O resultado é a contenda, do hebraico rib, que literalmente significa discussão. Assim como o orgulhoso é levado a manter sua posição sobre os que estão à sua volta, ele se encontra em uma competição sem fim. Todos são seus desafiantes. Em uma batalha de gigantes, ele deve exaltar-se sobre os demais e defender-se das tentativas deles de tomar o seu lugar. Ele vê com suspeita as coisas que os outros dizem,
e tende a ser cínico. Quanto mais uma pessoa pensa, fala e age de acordo com esse tipo de pensamento, menos os outros gostarão dela e cada vez mais evitarão sua companhia. Quanto mais uma pessoa pensa, fala e age de acordo com esse tipo de pensamento, menos os outros gostarão dela e cada vez mais evitarão sua companhia. Aquele que vive para desfazer dos outros, logo se verá sozinho. Maria disse que sabiamente Deus dispersa os que no coração alimentam pensamentos soberbos. Lucas, capítulo 1, versículo 51. Talvez isso aconteça com grande parte simplesmente porque a soberba é intolerável na presença do Senhor. Ela traz consigo o julgamento da desonra e isolação. A queda inevitável. A segunda verdade apresentada aqui é o orgulho mostra o caminho para a queda. O rei Davi é um triste exemplo disso. Quando jovem, ele se humilhava completamente na presença de Deus e dos homens. Contudo, uma vida de 20 anos de palácio o fez mudar um pouco. Antes de ver Batseba banhando-se no palácio vizinho, uma ideia demoníaca de que ele poderia ter qualquer coisa que quisesse já havia entrado em seu coração. Afinal, ele era o rei. Sua soberba o levou a cometer adultério e deliberadamente mandar matar o marido daquela mulher. O Onipotente severamente o repreendeu por intermédio do profeta Natã. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te sejas por mulher. Assim disse o Senhor: eis que suscitarei da tua casa a mesma mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel perante o sol. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 10 ao 12. Isso foi exatamente o que aconteceu. As consequências da queda de Davi o perseguiram pelo resto de sua vida. Quando alguém pensa em um líder espiritual caindo em pecado, o primeiro pensamento é o de queda moral, como o pecado sexual. Mas a queda nem sempre acontece da mesma maneira ou no mesmo grau. Algumas pessoas perdem seus empregos, outras perdem suas famílias, há ainda as que caem doentes. Posso dar uma ilustração recente e um tanto literal de queda na minha própria vida. Devido a um grande número de razões, houve um período de vários meses em que eu estive extremamente ocupado com o trabalho ministerial. Todo fim de semana eu tinha de viajar para pregar em algum lugar do país e só retornava na segunda-feira para continuar o ministério durante a semana. Embora eu estivesse em dia com minha vida espiritual, o cansaço e a pressão do trabalho pesavam sobre a minha caminhada com Deus. Gradualmente eu estava distanciando-me dele internamente. Tentei encontrar o caminho de volta para aquele lugar de paz e alegria que vem com a sua presença, mas parecia que eu estava lutando em uma batalha perdida. Cada vez mais sentia-me descontrolado e agitado. Em todo o tempo tornava-me mais altivo. Como um homem que se debate na água, a ponto de se afogar, eu estava espiritualmente com problemas. Implorei pela ajuda do Senhor, aguardando um impacto divino ou uma visita do céu. Sua resposta veio, mas não da maneira que eu esperava. Eu e Kate havíamos decidido fazer algum exercício físico para aliviar um pouco do meu cansaço relacionado ao trabalho. Começamos a construir um novo cômodo em nossa cabana ao leste do estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Um dia instalamos uma janela e permanecemos em uma plataforma improvisada na lateral da casa,
muitos centímetros acima do chão. Quando pisei na borda da plataforma, ela se desequilibrou e escorregou sobre nossos pés e fomos para o chão. Minha clavícula se partiu e fraturei o meu ombro. Kate sofreu uma contusão, teve 4 costelas quebradas e rompeu o ligamento do ombro. Não posso provar que foi Deus quem nos atirou no chão, mas honestamente acredito que Ele tenha usado isso, literalmente, para nos derrubar. Eu e Kate tivemos expressado nossa gratidão por Ele muitas vezes, porque este acidente nos levou de volta à caminhada espiritual. Em algum lugar entre a dolorosa recuperação da cirurgia, as semanas de fisioterapia e assim por diante, acalmamo-nos e a realidade da sua presença maravilhosa nos foi restaurada. Para mim seria impossível descrever quão vitais são as experiências como esta vida espiritual de alguém. Sim, exaltei-me internamente, mas Deus foi fiel para me trazer ao meu lugar. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 11. Sou grato porque, se ele não tivesse feito algo para me resgatar, eu teria tido uma queda espiritual com consequências devastadoras. Julgamento e destruição. Quando o Senhor permite alguma calamidade na vida de seus filhos, Ele o faz para aproximá-los de si e distanciá-los de uma tragédia ainda maior. Infelizmente, parece que alguns nunca aprendem a lição. Deus tenta falar com eles por meio de sua palavra, dos sermões ou mesmo da admoestação de um ministro fiel. Ele também permitirá provas como as que eu e minha esposa enfrentamos. Tudo isso é feito ou permitido para o bem-estar da pessoa em mente. Porém, o preço pode ser muito alto quando um homem se recusa a ser corrigido. Salomão disse: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29, versículo 1. Um exemplo disso é a comovente história que contei em outro livro sobre o jogador de beisebol da Liga Nacional que entrou no programa de internação dos ministros da vida pura, Pure Life Ministers, há muitos anos. Embora Ed Smith, um pseudônimo, possuísse um número de recordes, sua carreira havia se deteriorado por causa de seu vício por sexo e cocaína. A droga o deixou tão paranoico que ele estava morando no quarto de vestir de um amigo com uma arma carregada. Tudo parecia muito promissor quando ele se internou no programa. Ele respondia à presença de Deus no Vida Pura de uma maneira maravilhosa. Passar o tempo com a palavra de Deus diariamente literalmente trouxe sanidade para a sua mente medrosa e atormentada. O maior problema de Ed não era a ganância, a influência do mundo, nem mesmo sua obsessão pelo sexo. O seu maior e mais problemático pecado era a imensa quantidade de orgulho que havia surgido e sido alimentado por anos de estrelismo. Mesmo depois de ir para o lugar de onde estava morando, em um armário, com uma arma carregada, ele continuou internamente inquebrável. Assim que começou a recuperar a sanidade, seu orgulho começou a querer aparecer novamente no Vida Pura. Primeiro, apenas com coisas banais. Ele não gostava das regras do programa de internação e simplesmente desobedecia aquelas que ele achava que eram desnecessárias. Há uma regra para respeitar o horário de 22 horas no programa, mas se ele quisesse fazer um lanche ou conversar com algum dos outros rapazes, ele iria.
Quando questionado sobre esse comportamento inaceitável, ele desfazia-se do problema ou dava de ombros. Com o passar do tempo, ele se tornou mais arrogante e rebelde. Depois de vários meses trabalhando com ele, seu conselheiro tomou uma última e desesperada manobra. Ele havia tido com o rapaz a chamada sessão de luz durante o encontro do acompanhamento na noite de terça-feira. Com o Ed sentado ali, na parte central do palco, cada homem do programa era convidado a dividir o seu ponto de vista sobre a caminhada do jogador com Deus. Todos, sem exceção, disseram que ele era extremamente orgulhoso. Ed não gostou muito disso, mas permaneceu em silêncio. A equipe continuou sua oração fervorosa em favor dele, desejando que este incidente pudesse ajudá-lo a mudar. Infelizmente, seu comportamento continuou a deteriorar depois disso. Embora lhe faltassem apenas 2 semanas para terminar o programa, eu sabia que não poderia dispensar um homem que tinha o coração tão endurecido. Relutantemente, chamei-o ao meu escritório e pedi que ele deixasse o prédio. Isso o chocou. Ele não estava habituado com as pessoas atrapalhando suas vontades dessa maneira. Ele explodiu em raiva dizendo: "Oh, você é como os outros, Steve. Eu ouvi um bocado sobre a sua misericórdia por aqui, mas não vejo demonstração alguma desse sentimento." Ao dizer isso, ele saiu rapidamente do escritório e bateu a porta com tanta força que quebrou a madeira do batente. 8 meses depois, ele morreu de uma overdose. O Onipotente não matou Ed Smith. Ele atraiu a morte para si mesmo. Porém, sou testemunha do fato de que o Senhor fez de tudo para ajudá-lo. Homens de Deus tinham tentado mostrar-lhe. Ele tinha trazido desonra sobre ele e a sua própria família. Ele havia tido tantas quedas da graça que até perdeu as contas. Essa foi, talvez, sua última oportunidade de se humilhar perante Deus em submissão, mas ele se recusou a se quebrantar, o mínimo que fosse. Parecia que a calamidade alguma era severa o suficiente para chamar sua atenção. Ele foi quebrantado de repente sem que houvesse cura, destruído pelo orgulho. Enquanto não é o desejo de Deus destruir as pessoas, os homens têm o livre-arbítrio que ele não violará. O ministro sabiamente escreveu: "Não há campo no pensamento humano e das ações em que o orgulho não seja o mais perigoso guia. Ele leva, muito geralmente, ao precipício." As Escrituras declaram a seguinte verdade: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Oração. Querido Senhor, por favor, quebranta-me. Por favor, arranca toda a raiz do orgulho que estiver no meu coração ou na minha vida. Não quero encarar a destruição e o julgamento. Confio em Ti para fazer qualquer coisa possível a fim de me colocar no lugar. Obrigado por Teu castigo severo, Senhor. Amém.